Alô a todos compatriotas e concidadãos brasileiros, em especial os meus conterrâneos gaúchos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Clédson Mendes Rodrigues da Cunha, eu sou advogado constitucionalista e sou administrador dos grupos de Facebook e de WhatsApp chamados O Rio Grande do Sul Precisa de uma Oposição de Verdade, Eduardo Leite. Esta semana foi marcado por inúmeros protestos e carreatas no Rio Grande do Sul. Protestos e carreatas essas que tiveram muita repercussão política e social, porque representam a insatisfação e o total desagrado do povo gaúcho em relação às medidas do governador Eduardo Leite, tanto em relação à pandemia do coronavírus, como em relação à economia gaúcha. Também nesses protestos verificou-se pedidos de impeachment ao governador Eduardo Leite, a manifestação do povo gaúcho favorável ao impeachment do governador Eduardo Leite. A principal das manifestações de protesto com carreata ocorreu na quarta-feira, dia 10, em Porto Alegre, em frente ao Palácio Piratini. Lá estavam milhares de pessoas de todas as partes do estado, não apenas comerciantes, mas a sociedade gaúcha como um todo, protestando que Eduardo Leite não está adotando as medidas adequadas em relação ao enfrentamento do coronavírus, que Eduardo Leite não utilizou, desviou dinheiro público, verba federal direcionada ao enfrentamento à pandemia, 2 bilhões de reais vindos do governo federal, e essas verbas foram desviadas para a finalidade diversa daquilo que ela estava vinculada, que era o enfrentamento à pandemia do coronavírus e a saúde pública do povo gaúcho. Esses protestos também marcaram severamente a vontade do povo gaúcho pela reabertura do comércio e de todas as atividades econômicas, mostrando que essas medidas do governador Eduardo Leite de fechamento de atividades que ele, o seu gabinete de crise, dizem que não são essenciais, mas que o povo gaúcho diz que tudo que serve para colocar comida na mesa de uma família, que serve para o sustento de uma pessoa e de sua família, e tudo que é essencial àquela pessoa e àquela família é uma atividade essencial. Este foi o recado. O governador Eduardo Leite, covardemente, não estava no Palácio Piratini naquele momento, nem sequer para receber grupo de manifestantes ou para ver o tamanho da insatisfação da sociedade gaúcha em relação ao seu governo. Pois bem, além dessa manifestação no dia 10 em Porto Alegre, ocorreu naquele mesmo dia em Passo Fundo, em Canela, manifestações com pautas semelhantes, basicamente a reabertura do comércio, o reajustamento desses horários estreitos de atendimento ao público, mostrando que o que causa mais pandemia e maior risco de proliferação não é o estreitamento, não é a diminuição do horário de funcionamento do comércio e de atividades econômicas, mas o contrário seria o necessário, a ampliação, pois a ampliação evita a aglomeração de pessoas. Além disso, na sexta-feira, dia 12, ocorreu em Pelotas, em Santo Ângelo, manifestações com o objetivo da reabertura do comércio. E essas manifestações, esses protestos com carreatas, estão sendo, além de algo realizado, organizado pela sociedade gaúcha, algo que está tendo um recado muito claro, Eduardo Leite. Se ele, os seus asseclas, os seus bajuladores e todos os seus marqueteiros não querem entender esse recado, é uma situação que é um governo que já não merece mais o respeito da sociedade gaúcha. Um pedido de impeachment já foi formulado e está na Assembleia Legislativa, onde
Se pede um impeachment exatamente pelo desvio de finalidade sobre a verba federal vinculada à saúde pública e por descumprimento de preceitos fundamentais. É necessário que outras entidades e outras pessoas formulem demais pedidos de impeachment, porque desta forma a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul verá que a sociedade gaúcha está se organizando e a sociedade gaúcha está dando um recado claro. Ela não concorda com o desgoverno de Eduardo Leite, com as suas medidas totalmente absurdas, terríveis e abomináveis, tanto no que tange ao enfrentamento da pandemia, quanto em relação à quebradeira da economia gaúcha. Eduardo Leite disse há pouco tempo que sairá pelo Brasil para ser conhecido pelo Brasil como pré-candidato à presidência da República, para que os brasileiros possam conhecê-lo melhor e possam conhecer as suas realizações no Rio Grande do Sul. Pois bem, governador, o senhor não precisa ir tão longe. Basta o senhor sair nas ruas do Rio Grande do Sul. Convido Vossa Excelência, diferentemente do que ocorreu na quarta-feira, lá no Palácio do Piratini, em que o senhor não estava nem sequer para ver a manifestação do povo gaúcho, mas lhe convido a descer ao Palácio do Piratini as escadas, sair pela Rua Duque de Caxias, atravessar a Praça da Matriz, descer a Rua General Câmara, chamada de Rua da Ladeira em Porto Alegre, e ande pela Rua da Praia em Porto Alegre. Veja o que o povo gaúcho pensa do senhor, pensa do seu governo. O senhor pode andar até com seus seguranças, os seus puxa-sacos, só tenha cuidado que puxa-saco demais pode fazer o senhor tropeçar pelas ruas. Governador, ande pelas ruas e veja o que o povo gaúcho pensa sobre seu governo e ao seu respeito, e o senhor chegará à conclusão que o senhor não precisa ir no Brasil. Governador, o senhor, já que esteve na Serra Gaúcha, em seu aniversário, no dia das manifestações, poderia ter ido em Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri, ou ir em outras cidades da Serra Gaúcha, em plena luz do dia, e ver como é a avaliação da sociedade gaúcha, por exemplo, do povo da Serra Gaúcha em relação ao seu governo. Ou o senhor poderia vir aqui nas Missões, na cidade de Santo Ângelo, em Juí, ver qual é a sua avaliação. Ande nas ruas do Rio Grande do Sul. O senhor não precisa andar pelo Brasil. Aliás, nós, sociedade gaúcha, nós pagamos o seu subsídio, a sua remuneração de governador, não é para o senhor andar pelo Brasil, não é para o senhor fazer lives com Luciano Huck, com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, aliás, que não deveria se prestar para fazer lives com pré-candidatos a presidente da República. O senhor tem que prestar contas à sociedade gaúcha. É essa que está cobrando do senhor em passeatas, e em protestos, em carreatas, que o seu governo não serve mais para o Rio Grande do Sul, que o senhor não cumpriu as promessas de campanha e que o senhor está, além de quebrar a economia gaúcha, o senhor não está cuidando da saúde dos gaúchos. Governador, o senhor tem dito frases infelizes, verdadeiras gafes em entrevistas com descaso à saúde pública, dizendo que pessoas que vão para a UTI morrem, dizendo que UTIs não servem para o enfrentamento à pandemia. Tudo isso que o senhor já confessou em entrevistas, que o senhor tem mostrado o seu despreparo como governador, que o senhor é um menino mimado, que não está preparado, não está à altura de um cargo de governador e nem respeita a sociedade gaúcha, isso é a prova que Vossa Excelência não pode mais governar o Rio Grande do Sul e que a Assembleia Legislativa tem que ter a dignidade, tem que ter a altivez como parlamento de lhe processar por crime de responsabilidade e votar o seu processo de impeachment. Por isso eu digo a todos os gaúchos, vamos seguir
fazendo carreatas, fazendo manifestações contra o desgoverno de Eduardo Leite, contra o seu descaso com a população gaúcha no que tange à saúde pública, o enfrentamento da pandemia. Precisamos repetir o que ocorreu em Porto Alegre, em frente ao Palácio Piratini e em outras cidades do interior. Precisamos fazer outras manifestações e outras carreatas para que a Assembleia Legislativa processe o pedido de impeachment que lá já está e que outros pedidos de impeachment cheguem à Assembleia Legislativa. Aqueles que queiram e que desejam e que tenham disposição a ajudarem a organizar essas carreatas e essas manifestações por todo o estado do Rio Grande do Sul, de preferência nas principais cidades do Rio Grande do Sul, se possível nas 21 cidades que são polos das regiões delimitadas nos mapas de distanciamento social, que entrem em contato com os grupos de Facebook e de WhatsApp chamados O Rio Grande do Sul Precisa de uma Oposição de Verdade, Eduardo Leite. Esse é o momento que a sociedade gaúcha precisa sair às ruas, precisamos protestar. A situação é difícil, temos que nos cuidar da pandemia, mas se nós quisermos mudar o Rio Grande do Sul e para nós tirarmos Eduardo Leite e para que esse pedido de impeachment seja processado na Assembleia Legislativa e para que a Assembleia Legislativa escute a sociedade gaúcha, nós precisamos ir às ruas e fazermos novos protestos e carreatas. Esse é o recado que eu queria dar. Entre em contato com o grupo de WhatsApp e o grupo de Facebook. O Rio Grande do Sul precisa de uma oposição de verdade, Eduardo Leite. Até o próximo vídeo e muito obrigado a todos. E não se esqueçam, o Rio Grande do Sul precisa de uma oposição de verdade, Eduardo Leite.